Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Daremos início à nossa reunião. Programa de leitura, região de Itapecerica da Serra, segunda indicação de livros 2021. Eu sou Renata, PCNP de Língua Portuguesa, e estarei conduzindo a reunião. Todos estão bem? Política de indicação de novos acervos. Então, temos a equipe do Núcleo Pedagógico, programa Sala de Leitura. Supervisora da Sala de Leitura é a Ruth Rocha. A diretora de Núcleo Pedagógico, Maria Eugênia. Eu, Renata, PCNP de Língua Portuguesa. Vou pedir, por gentileza... Isso, eu ia pedir para desligar os microfones, que está dando muito ruído e está ruim para te ouvir. Eu vou pedir, por gentileza, para quem estiver com o microfone ativado, que deixe no mudo, por gentileza, para não termos interferência no som e para que todos possam ouvir as informações. Ótimo, obrigada. Bem? Melhorou muito. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, nós teremos um momento que vocês poderão tirar dúvidas, perguntas pertinentes, vocês podem também colocar no chat, tanto para fazer perguntas quanto comentários. Espero que tenhamos uma ótima reunião. Política de indicação de novos acervos. E o objetivo geral é mobilizar e instrumentalizar o gestor e professores do programa Sala de Leitura, de modo que possam apoiar e articular nas unidades escolares a organização e mobilização para a realização do processo da segunda indicação dos livros de 2021. Teremos o percurso da pauta, a agenda do encontro. Então, o momento 1, que foi comum a todos, é uma contextualização no cronograma geral. O momento 2, falaremos sobre os anos iniciais, a mobilização do trio gestor, do corpo docente, dos estudantes, corpo docentes e processo de indicação dos estudantes e professores. O momento 3, falaremos sobre os anos finais, ensino médio, mobilização do trio gestor, do corpo docentes, estudantes, o processo de indicação dos estudantes, professores e indicação do novo ensino médio e dos itinerários formativos. E no momento 4, comum a todos, é o processo de inserção dos dados na sede e considerações finais. A política de indicação dos novos acervos temos como cronograma. 9/8/2021 foi a orientação, e essa orientação nós tivemos uma reunião com supervisores, PCNPs, analistas socioculturais e os responsáveis pelo processo na diretoria de ensino. Nós vamos disponibilizar todo esse material de tutoria, tanto de mobilização dos anos iniciais, dos anos finais de ensino médio, também a inserção dos dados no sistema, que é o tutorial para o trio gestor, através do e-mail, tá? A fase 1, nós tivemos reuniões com as diretorias de ensino, com as datas de 9/8 a 13/8. Então, a diretoria de ensino realizou todas essas informações. 9/8 a 13/8, também será enviado para vocês um tutorial, tá? Fase 2, unidades escolares. 16/8 a 17/8, o trio gestor realizará as orientações com as suas respectivas unidades escolares. E também será essa a etapa de mobilização com os professores e com os estudantes, que nós vamos passar o passo a passo para que vocês possam fazer. E vocês podem estar disponibilizando posteriormente esse material que todos receberão. Não, é porque assim, porque aí ela...
plataforma Teams ou por e-mail, da forma como vocês acharem pertinente. Processo de indicação de livros 2020. Então, temos uma contextualização desse processo de indicação dos livros, formado pelos livros tanto literários quanto os técnicos, e proveniente dessas escolhas feitas tanto pelos alunos como pelos professores, no primeiro processo de indicação, e a complementação pedagógica desses acervos, que foi formado por livros literários e técnicos, também proveniente das indicações feitas pelas equipes pedagógicas de diferentes áreas da COPED e da EFAP. O processo de indicação de livros de 2020 primeira vez que os professores e os estudantes, eles fizeram parte, né, dessa escolha. Então, foi concebido pela equipe do programa Sala de Leitura, foram elaborados os critérios e uma metodologia para indicação, seguiu à luz os princípios democráticos e proporcionou o protagonismo sênior e juvenil. Agora vamos falar um pouquinho sobre o processo da segunda indicação desses livros. Então, buscando ampliar e democratizar o acesso aos livros dos acervos, a equipe do programa Sala de Leitura, juntamente com a coordenadoria pedagógica, divulga para todos da rede o processo da segunda indicação de livros 2021, que será a composição de acervo das escolas públicas do Estado de São Paulo, terá a participação de docentes, estudantes, comunidade. O objetivo, então, é levantar indicações dos títulos de interesse dos estudantes, dos professores e comunidade escolar. Os dados provenientes das indicações serão considerados nas próximas aquisições de livros feitas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Indicação democrática alicerçados nos seguintes pilares. Então, teremos tanto o pedagógico quanto o técnico. Então, o pedagógico, ele visa a aprendizagem colaborativa, o desenvolvimento dessas habilidades e competências cognitivas, socioemocionais e também o protagonismo, haja vista que os alunos farão a escolha desse acervo literário. E o técnico, porque é através da validação das unidades escolares e diretoria de ensino e órgão central. Então, buscamos fomentar a colaboração técnica em rede, empoderar os profissionais da educação, todos vão fazer parte dessa escolha, ampliar o acesso à informação, quando leio, tenho mais informações, mais conhecimento, e fortalecer o hábito e o gosto pela leitura. Então, se eu disponibilizo, se eu converso, se eu dialogo sobre esse acervo literário, o que ele vai trazer de benefício, então eu fortaleço esse hábito. Desenvolver a aprendizagem e o protagonismo estudantil. Então, eles vão fazer parte desse processo. Democratizar o processo de composição de acervos destinados às escolas públicas. Então, não é somente o gestor ou somente o professor que fará a escolha, o aluno terá essa participação. Então, isso democratiza o processo. Tudo bem até aí? Todos estão escutando bem? Orientação ao trio gestor. Então, o que é importante? A mobilização dos professores. Então, esse período de indicação no calendário será de 16/8 até 20/8. Então, o trio gestor, ele poderá fazer essa mobilização dentro da ATPC e proporcionar esses momentos no qual eles irão conversar para observar a indicação dos títulos tanto técnicos quanto literários. 16/8 até 20, em consonância com os dias de ATPC. Apresentar o cronograma, então deverão ser apresentadas todas as etapas, né? Os materiais serão enviados para vocês, para que vocês possam apresentar para os professores em ATPC e realizar esse processo. É importante realizar, primeiramente, uma contextualização.
fazer uma breve retomada sobre como foi o processo da primeira indicação lá em 2020, explicar a importância dessa segunda indicação, o porquê estamos escolhendo, quais livros precisamos, quais são importantes para o desenvolvimento cognitivo desses estudantes e o que esses professores precisam também juntar com suas aulas, né, agregar em suas aulas, problematizar quais os impactos dessa ação para a comunidade, uma vez que esses alunos irão para casa, questionar quais livros com seus familiares, explicar as indicações realizadas pela unidade escolar, tá? Que elas não implicam, respectivamente, na aquisição das mesmas, porque nós teremos um processo de ranqueamento. Então, os livros mais solicitados, as maiores aquisições, serão as enviadas. Procedimento para indicação técnica e literária. Então, agora teremos a indicação do estudante. Como será trabalhado isso na escola pelo trio gestor e pelos educadores? Então, os estudantes dos anos iniciais, eles deverão indicar com o auxílio do professor, o professor vai fazer toda essa organização para orientá-los na escolha de 5 títulos literários do acervo. E os estudantes dos anos finais, eles indicarão 5 títulos literários para a composição do acervo. Tudo bem até aí? Estudantes do ensino médio também indicarão 5 títulos literários. E os estudantes do EJA participarão na indicação desses 5 títulos literários também. Então, anos iniciais com auxílio do educador, anos finais, médio e EJA. Agora, o procedimento técnico e literário de indicação do professor. Esses professores dos anos iniciais, além de auxiliar, né, na indicação desses 5 títulos literários para a composição, eles também vão indicar 5 títulos literários que considerem importantes para o desenvolvimento desses estudantes e mais 5 títulos técnicos voltados para o aprimoramento. Então, eles vão ali incorporar juntamente com a sua prática pedagógica, observando um alinhamento. Os professores dos anos finais, eles vão indicar também 5 títulos literários de composição do acervo para esses estudantes e 5 títulos técnicos, novamente, voltados para o aprimoramento das práticas pedagógicas. Professores do EJA farão da mesma forma, os 5 títulos literários e 5 títulos técnicos, assim como os professores do ensino médio. Só que do ensino médio, eles terão mais 2 títulos que serão voltados para os itinerários formativos. Então, além dos 5 literários e técnicos, 2 voltados para os itinerários formativos, tá? Todo esse acompanhamento, ele vai ser enviado para o trio gestor e eles poderão consultar o anexo do material de apoio. Orientar os professores apoiadores do Grêmio. Então, o Grêmio fará parte dessa escolha e fará parte da orientação com os demais colegas da unidade escolar. Então, os professores, junto com o Grêmio Estudantil, eles vão organizar momentos de discussão, de debates, para observar quais seriam as melhores indicações que seriam agregados ao conhecimento desse acervo, tá? Orientar também os professores apoiadores do Grêmio. Então, os professores também terão que criar ações para investigar. Então, isso pode ser feito através de formulário, bate-papo, como o professor criar a sua estratégia para que isso seja analisado. Então, eles vão investigar as preferências de leitura das turmas, com base nessa coleta de dados. Eles terão subsídios para realizar as indicações do título, né, dos títulos literários destinados a esses estudantes. E o Grêmio Estudantil Mirim e os alunos líderes de turma também podem organizar e devem organizar esses momentos de diálogo com os colegas
Lembrando que sempre o professor deve supervisionar esse debate, essa conversa para observação da escolha. É sempre necessário o acompanhamento do professor com a sua turma, não deixá-lo sozinho para que eles realizem, uma vez que temos que observar a faixa etária, a temática, e se isso é agregado aos valores que são ensinados dentro daquela proposta pedagógica. É importante também orientar sobre a importância desse momento. Então, esse momento de discussão, de ouvir um coleguinha, de ouvir um estudante falando qual é o seu interesse, sempre pensando também no seu projeto de vida. Então, o que esse aluno, qual é o ideal? O que ele pensa? O que ele gostaria de ler que vai agregar ao projeto de vida? É importante orientar sobre esse momento e o envolvimento de todos no processo da divulgação, finalização das indicações. O período de entrega das listas, entregar até a data 3/9. Então, essas listas de indicação do acervo dos estudantes e também do acervo do professor para o trio gestor. Após a entrega, será o quê? Será o caso de validação. Então, vocês vão observar se essas listas, né, dadas, se elas conferem, se precisa ser feito algum ajuste, se precisa de uma remodelação das indicações, e vocês terão a data de 6/10/9 para essa verificação das indicações. A digitação na sede será realizada pelo trio gestor no período de 13/9 a 17/9, e que nós vamos passar as orientações, né, para que saia tudo certinho a inserção desses dados de forma adequada dos títulos. Caso não sigam as informações, aquele processo de inserção dos dados, isso acarretará no não recebimento do acervo. Sistema de ranqueamento. Então, é importante passar essa informação para os alunos, uma vez que eles escolherão, né, eles terão todo um bate-papo, envolvimento para escolher esses títulos, e as indicações, elas atenderão um sistema de ranqueamento. Então, para todo o estado, sendo o acervo composto pelos títulos mais votados de acordo com o sistema de ranqueamento do estado. Agora nós teremos a política de indicação de novos acervos dos anos iniciais. Então, a mobilização dos professores é de 16/8 a 20/8, em consonância com os dias de ATPC. É importante realizar uma contextualização, apresentar para os professores o cronograma, orientar sobre o procedimento para indicação literária e técnica, né, o 5, orientar sobre a importância de seguir a lista dos critérios de avaliação pré-estabelecidos para a indicação das obras, orientar esses professores, apoiadores do Grêmio Estudantil e os líderes da turma para que eles possam apoiá-los, para que eles tenham essa conversa mais próxima com seus colegas, explicar também sobre o processo de validação dessas listas e indicação dos títulos e o período de entrega dessas listas consolidadas, que é extremamente importante para que possa acontecer a inserção desses dados de digitação na sede. O período é de 23/8 a 3/9, então sugerimos como reservar um espaço dentro dessa programação do ATPC, de acordo com a organização, né, da sua unidade escolar, de acordo com o trio gestor, e essa etapa, caso já tenham escolhido, ela pode ser antecipada, para que vocês possam dar sequência aí nas outras demandas pertinentes. Tudo bem até aí? Licença um pouquinho, Renata. É que tem gente com o Sim, microfone aberto e está dando interferência. Por favor, sim, se gente, você puder cuidado com verificar os aqui. microfones. Às vezes eles abrem sozinho mesmo, mas fiquem atentos para não atrapalhar a informação. Obrigada. Tudo bem? Eu não consigo verificar qual é a escola, mas quem puder colaborar.
Obrigada. Dando continuidade ainda nos anos iniciais, a mobilização dos professores em indicação técnica e literária. Então, indicar 5 títulos literários para os estudantes e 5 títulos técnicos, lembrando, voltados ao aprimoramento dessas práticas pedagógicas. E também, lá nos anos iniciais, auxiliar a indicação desses 5 títulos literários para a composição do acervo para os estudantes. Mobilização do Grêmio Estudantil Mirim e dos líderes de turma. Então, o trio gestor, juntamente com esses professores e apoiadores do Grêmio Mirim, eles poderão organizar uma reunião para a elaboração de estratégias que promovam o envolvimento dos alunos do Grêmio Mirim e também desses estudantes líderes de turma, enfatizando essa divulgação que vai acontecer do acervo literário. Incumbência dos professores em apoio aos estudantes ao Grêmio Mirim. Então, apresentar o tutorial com sugestões de ações, de tarefas de divulgação da segunda indicação dos livros, explicar aos alunos a importância dessa participação de todos nessa ação, quais os benefícios para toda a comunidade. É importante também que vocês registrem esse momento, que tenha essa etapa na unidade escolar, que vocês divulguem esse material, auxiliar os estudantes da turma e dos estudantes do Grêmio nessa etapa, e confecção desses materiais voltados para a divulgação do processo. Então, dá espaço para que esses alunos possam confeccionar para divulgar. Apoiar as ações dos estudantes, então o trio gestor deve apoiar as ações desses estudantes da sua turma, do Grêmio Estudantil Mirim, voltada para essa divulgação e mobilização, organizar momentos de discussão, rodas de conversa com os estudantes, com o intuito de levantar as preferências, então perguntar o que você gostaria de ler, quais são as suas obras favoritas, perguntar sobre essas indicações do acervo, esclarecer possíveis dúvidas sobre as características das obras, propor atividades e desafios, criar listas de tarefas, definir os responsáveis por cada tarefa, elaborar um cronograma interno para orientar as ações dos estudantes, da turma e do Grêmio. Então, vejam que temos que desenvolver aí estratégias para que toda essa mobilização ocorra. Adriana do Carmo, Escola Matilde, por gentileza, poderia fechar o microfone? Adriana? Estimular o protagonismo e a tomada de decisão consciente, então perguntar por que estou escolhendo esse material, o que eu quero ler, para que servirá, qual a importância dessa obra, o que ela vai impactar, explicar sobre a importância também dos critérios de indicação. Então, esses critérios, eles devem seguir a temática, a faixa etária, incentivar e conversar com os familiares e amigos, né? Os estudantes podem ir para casa e ter essa conversa com o seu familiar, de repente o pai tem alguma indicação, a mãe tem alguma indicação, algo que eles também já leram ou não finalizaram, lembrando que essa leitura, ela servirá para todos, né? Não somente para os professores e alunos, mas como comunidade. E temos também um calendário para o trio gestor, estará disponível para vocês, e aí com a legenda de 9/8 foi a orientação que tivemos aqui da diretoria de ensino, de 10 até 13/8 é o período que nós da diretoria fazemos a orientação, 16/8 a 20/8 o trio gestor, ele vai mobilizar os professores e os estudantes. 23/8 a 3/9, então acontece as ações que vocês vão desenvolver para o processo da segunda indicação de livros 2021, e essa etapa ela pode ser antecipada caso já tenha sido realizada
todas as orientações. 3/9 é a data limite para vocês receberem essas listas consolidadas dos professores e dos estudantes. 6/9 a 10/9, vocês vão observar, vocês vão validar a lista dos professores, dos estudantes, e no dia 13 a 17 é a inserção desses dados pelo trio gestor na sede. Temos também um calendário destinado aos professores e estudantes dos anos iniciais. E do dia 16/8 a 20/8, o trio gestor mobiliza os professores e estudantes. 23/8 a 3/9 são as ações voltadas para essa indicação. Lembrando que pode haver uma antecipação, caso já tenha sido realizado. 3/9 permanece a data limite de entrega das listas. 6/9 a 10/9 é o processo de validação. Os professores vão validar essa lista, né, juntamente com o trio gestor. E 13/9 a 17/9 é a inserção desses dados na sede pelo trio gestor. Anos finais em ensino médio. Então, vamos para as datas. 16/8 a 19/8 é a mobilização do Grêmio Estudantil, estudantes de líderes de turma. É importante que essas datas sejam seguidas para que vocês tenham uma organização da sequência de mobilização de indicação do acervo. 20/8, sugerimos a realização da reunião de acordo com a organização da unidade escolar. Lembrando que é uma sugestão. E temos aqui também a sugestão de pauta, para que vocês possam conversar, né, com o Grêmio, com os estudantes líderes de turma. Então, temos a contextualização, a explicação sobre todo esse movimento, a apresentação do cronograma para que eles tenham em mente as etapas a serem cumpridas, a orientação sobre o procedimento de indicação literária, explicar sobre o ranqueamento, que os livros que tiverem maior adesão serão os entregues no estado. Então, nem sempre o que eles escolherem é o que será recebido. Orientar sobre a importância de seguir a lista dos critérios de avaliação pré-estabelecidos para a indicação dessas obras. E importante também auxiliar nessa elaboração desse cronograma juntamente com esses estudantes do Grêmio e líderes de turma. Então, sempre orientando e com um professor que possa dar esse suporte aos estudantes nessa mobilização. Dos anos finais em ensino médio, ressaltar que devemos contemplar a todos. Então, nem sempre um grupo que vai fazer essa escolha. Essa mobilização deve contemplar todos. Propor ações que promovam a equidade. Então, devemos envolver em discussão esse tema. Não pode ser simplesmente olhar no acervo, né, na biblioteca, e simplesmente indicar esses livros. Devemos passar por todo esse processo democrático da escolha desse acervo e promover a equidade, tá? Observar a educação inclusiva. Então, a unidade escolar tem que ter esse olhar atento para trazer livros para essa clientela, né? Observar quais são os alunos da sua unidade escolar, o que eu preciso trazer voltado para esse estudante. Diversidade cultural e social. Então, observando como os meus estudantes se relacionam na escola, eu posso até indicar livros que eu trabalhe algumas problemáticas observadas. Então, propor a mobilização dos estudantes, é importante ressaltar que devemos contemplar todos. Temos também um calendário para o trio gestor referente aos anos finais, ensino médio. 9/8 é a orientação que tivemos aqui da diretoria de ensino. De 10 a 13 é o período que estamos fazendo essa orientação com as unidades escolares.
17/8 a 19/8 é o período de orientação que vocês farão com os professores em ATPC. 16/8 a 19/8 também é um período de mobilização do Grêmio, porque ele deve fazer parte dessa etapa. 20/8, uma reunião com o Grêmio Estudantil. 3/9, recebimento dessas listas consolidadas dos professores e estudantes. 6/9 a 10/9 é a validação, observar se está tudo direitinho, se precisa fazer alguma modificação. 13/9 e 14/9 são os ajustes necessários e registro em ata. 14/9 a 17/9, inserção dos dados na sede pelo trio gestor, através dessa lista do professor e do estudante de indicações do acervo literário e técnico. Anos finais em ensino médio, temos aí algumas etapas a serem seguidas, né? Etapas de elaboração, divulgação, mobilização dos estudantes e validação. Então, o Grêmio Estudantil e os estudantes líderes realizarão uma reunião para o alinhamento interno, elaboração do material e divulgação. É importante que a unidade escolar registre esse momento, divulgue esse processo na sua unidade escolar, mostra o envolvimento desses estudantes na democratização da escolha desses acervos. Então, serão criadas estratégias de divulgação da segunda indicação de livros, e é uma divulgação interna, né? O trio gestor vai escolher o melhor canal de comunicação, de como fazer essa interação com os estudantes, observando que temos algumas escolas que ainda encontram-se no modelo remoto. Elaborar um cronograma para a realização de orientações, então é importante que haja esse planejamento para observar essas etapas na unidade escolar. Elaborar um formulário ou fichas para o registro dessas indicações. Então, se ficar algo solto, vocês não terão controle de quais acervos serão indicados. Construção do material e divulgação. Então, através de cartazes, de PPT, de vídeos, de podcasts, será feito a divulgação dessa indicação do acervo. Etapas de elaboração, divulgação, mobilização. Então, sugerimos algumas questões norteadoras para que essa escolha seja significativa, que tenha um objetivo e um propósito. Então, como foi o processo da primeira indicação de livros 2020? Qual a importância do processo da segunda indicação? Então, o que ele traz, né, de benefícios para a comunidade, para quem é esta ação, qual o reflexo desta ação na rotina escolar, isso vai modificar em algo, não vai? É importante a leitura? Por que devemos pautar nossas indicações nos critérios pré-estabelecidos? Por que não pode ser algo solto? Como funciona o sistema de ranqueamento? Será que esses alunos, eles sabem o que é ranqueamento e como funciona? 23/8 a 27/8, o Grêmio Estudantil e os estudantes líderes realizarão a etapa de mobilização desses estudantes, desses colegas. Então, propor aos estudantes, orientar sobre o processo da segunda indicação dos livros. Então, esses estudantes, eles têm que ter todo esse conhecimento do passo a passo, explicar que essas indicações realizadas pela unidade escolar, elas não implicam na respectiva aquisição das mesmas. Observamos que haverá o ranqueamento, promover com apoio dos professores momentos de discussão, nortear e sanar as dúvidas. Então, esse debate, essa conversa, essa reflexão, ela é importante. O porquê ler, para quê, por quê, né? Saber as características das obras, dentre outros, e reforçar a importância de atender os critérios.
26/8 a 30/8, o Grêmio Estudantil e os líderes realizarão levantamentos sobre os acervos e as preferências dos estudantes, e aí também vem ações sugeridas. Então, essas preferências de leitura poderá ser feito por fichas, como havia sido informado, por formulários, online, conversando, criar um espaço para debate. Então, é importante que vocês criem o registro para que não se perca, que o trio gestor não fique sobrecarregado. Sabemos que a demanda é grande, então esse registro ele fica mais simplificado e organizado para vocês observarem e validarem o que foi solicitado. Acervo existente na escola, esse item é extremamente importante. Então, para você indicar um acervo, é importante que você conheça o que você já tem na sua unidade escolar. Então, aquelas unidades que já têm o profissional da sala de leitura, isso facilita. Aquelas unidades escolares que não possuem os profissionais da sala de leitura, é importante que mobilizem esses alunos do Grêmio para que eles possam observar o que essa escola já oferta, já tem, para vocês não fazerem as mesmas solicitações. Conhecer o acervo, indicar obras inéditas, ou mesmo pedir mais exemplares para aquelas de maior interesse. Então, questões e assuntos de maior relevância à comunidade. Trazer livros que realmente, observando como é a minha clientela, observando que problemáticas eu tenho na minha unidade escolar, eu posso trazer livros que eu posso trabalhar os projetos para sanar essa problemática encontrada na minha realidade. Etapas de elaboração de divulgação ainda 30/8 a 3/9, para o Grêmio Estudantil e estudantes líderes de turma, eles irão entregar as listas, né? Então, realizar a coleta das indicações das obras pelos estudantes, pode ser realizada novamente por meio de fichas internas, formulários online, consolidar essas listas, a organização dos títulos por ordem de maior relevância, apresentar ao corpo docente para análise e validação de acordo com os critérios pré-estabelecidos e apresentar ao trio gestor as listas já pré-validadas. 13/9 a 14/9, por meio do diálogo aberto, né, essa conversa, será feita ajustes e a consolidação do que foi escolhido, dessa indicação dos estudantes. E isso deve ser registrado em ata. Então, de posse de todo o material de divulgação e orientação, este deverá ser submetido ao trio gestor para validação, assegurar toda a transparência do processo, divulgar na unidade escolar as listas finais para o amplo conhecimento de toda a comunidade. Registro em ata. Temos o calendário dos anos finais, ensino médio. Segue aí uma legenda para que vocês possam acompanhar. 20/8, Grêmio Estudantil. 20/8 a 24/8, a etapa de elaboração, divulgação, validação desse acervo. 23/8 a 27/8, a mobilização dos estudantes. 26/8 a 30/8, a organização e levantamento desse acervo. 30/8 a 3/9, a entrega das listas consolidadas aos professores. De 13/9 a 14/9, os ajustes que serão necessários e o registro em ata dessa escolha. Então, 17/8 a 19, consonância com os dias de ATPC, seguem os mesmos critérios, né? Já anteriormente citados, de contextualização, apresentação do cronograma, orientar sobre o procedimento para indicação literária, explicar o ranqueamento. Tudo bem até aí? Vamos só recapitular. Então, os estudantes dos anos finais, 5 títulos literários,
Estudantes do ensino médio, 5 títulos literários para a composição do acervo. Estudantes do EJA, 5 títulos literários. Então, essa mobilização dos professores, tá? Estudantes do EJA, indicação de 5 títulos literários. Agora, os professores dos anos finais, 5 títulos literários para a composição do acervo, para esses estudantes, e 5 títulos técnicos, voltados para a sua prática. Professores do EJA, 5 títulos literários, mais 5 técnicos. E os professores do ensino médio, 5 títulos literários, 5 técnicos, mais 2 voltados para itinerários formativos. Como nós já havíamos falado sobre o apoio, né, o professor apoiar o grêmio, a organização desse momento de discussão, esclarecimento de possíveis dúvidas, não se esqueçam de estimular o protagonismo, todos devem participar, observar a equidade, reforçar a importância de atender os critérios, observar esses alunos da inclusão, o que eles precisam, observar a nossa clientela, para termos acervos que possam ser trabalhados projetos para sanar possíveis problemas, análise e validação dessas listas de indicações dos estudantes de acordo com os critérios de validação para indicação de livros técnicos e literários. Temos também o cronograma, um calendário para os anos finais em ensino médio. Então, período de orientação dos professores em ATPC ocorrerá do dia 17/8 a 19/8. Período de mobilização do Grêmio Estudantil de 16/8 a 19/8. 3/9 é o envio dessa lista, né, dessa indicação para o trio gestor. Lembrando que vocês poderão adaptar ao contexto da escola. Critérios de validação. Vamos aos critérios agora. Então, esse processo de escolha e validação do acervo literário na unidade escolar, ela demanda uma participação ativa dos professores e dos estudantes, além de uma análise de diversos impactos relevantes. Lembrando que não pode ser uma escolha aleatória. Então, nesta hora, é preciso ter em mente a diversidade do repertório apresentado pelos educandos, considerando as suas opções e indicação, para ser uma indicação que atenda os anseios literários dos estudantes em consonância com essas práticas pedagógicas, estimulando a formação leitora, crítica, atuante, devemos nos pautar numa lista de critérios pré-estabelecidos. Então, essa lista, ela vai nos nortear em relação ao nosso processo de escolha. A linguagem, ela deve ser adequada à faixa etária, ao segmento. Então, tomar todo esse cuidado dos anos iniciais, não escolher um acervo que não corresponde à faixa etária nem ao segmento dele. O vocabulário, atentar-se ao vocabulário, então evitar expressões, palavras ou termos vulgares, ofensivos, agressivos. Então, tem todo esse cuidado na hora de observação desse acervo. Projeto editorial, então tem o tamanho do livro, a fonte, a forma, a qualidade, a textura, as cores. Então o professor tem que ficar atento para ofertar algo que seja realmente indicado para aquele estudante. Observar as ilustrações e imagens, então evitar imagens ou ilustrações vulgares, ofensivas, agressivas ou obscenas. Assuntos ou questões polêmicas. Então, evitar viés político, tomar cuidado nessa escolha, ou religioso, discurso de ódio, de desrespeito aos direitos humanos, apologia ao crime, ao criminoso ou aos de drogas.
alinhamento à proposta pedagógica. Então, o acervo ele tem que ser destinado a essa proposta, em parceria com o corpo docente e o professor da sala de leitura. A verificação de análise do acervo local. Então, para evitar repetições de títulos ou ampliar o número de exemplares que já estão presentes na sua unidade escolar e na sala ambiente. Então, conhecer o que se tem na escola para poder fazer essa aquisição de novos materiais que agreguem. Observar também o interesse desses estudantes, então levar em consideração as preferências, como já foi citado anteriormente. Unidade escolar. Então, a unidade escolar deverá se orientar naqueles critérios anteriormente citados do 1 ao 8. E a nossa diretoria, né, no caso da Tapicerica da Serra, ela vai avaliar os títulos do 1 ao 5. Aliás, os critérios, perdão, do 1 ao 5. Nós vamos fazer uma pequena pausa de 5 minutinhos para que vocês possam tomar uma água, para que vocês possam ir ao banheiro. Daremos continuidade posteriormente e após as explicações ficará aberto para que vocês possam tirar dúvidas. Tudo bem? Alguém poderia me sinalizar, por gentileza? Agora são 10, tudo bem? São 10h16, dentro de 5 minutinhos voltaremos. Então, até daqui a pouco.
Voltamos. Deixa eu responder algumas perguntas relacionadas ao cronograma, se ele segue para as escolas que estão de modelo remoto, se é a mesma para as escolas que já atendem ao presencial. Esse cronograma, ele é o mesmo para todas as unidades escolares, o que vai diferenciar a mobilização. Haja vista que alguns alunos que estão no modelo remoto não poderão ter essa conversa no presencial com esses alunos que já retornaram. Então, a divulgação, essa mobilização do remoto será diferente para aqueles alunos que já estão no presencial, mas o cronograma ele segue igual para todas as unidades, tudo bem? Vamos dar sequência. Agora, padronização e preenchimento dessas indicações. É importante que se atentem a esse preenchimento. Caso ocorra algo de errado, esse acervo ele não chegará até a sua unidade escolar. Então, para preencher essas indicações, é importante ter o autor, o título da obra e o ISBN, que é uma sigla, né? É uma sigla europeia, a ISBN, que é o International Standard Book Number. É uma padronização numérica internacional de livro, é como se fosse um RG, né, daquela obra. Essa padronização internacional da obra é uma identificação, é uma individualização. Então, viabiliza a interconexão desses arquivos e a recuperação e transmissão desses dados em sistemas de automatização. Observem aí, nós temos ISBN de 13 dígitos e nós temos ISBN de 10 dígitos. Então, nós temos o EAN, né, que é o IAN, que é um European Article Number, que é uma numeração europeia, que ela indica que se aquele livro foi escrito em qual país, né, se foi escrito no Brasil, tem uma numeração, a numeração ela corresponde a cada obra. Temos o grupo, o editor, o item, mas fiquem tranquilos, porque nós vamos dar o passo a passo e para quem ainda não fez isso é simples, tá bom? É só para que vocês entendam que existe esse ISBN de 13 e de 10 dígitos. Então, diminuir os erros e gerar dados consistentes é muito importante. Então, na grafia atual, por exemplo, vamos seguir aqui um modelinho, temos memórias póstumas de Brás Cubas. E na grafia antiga, memória póstumas de Brás Cubas. Então, o nome artístico é a Marta Batalha. E o nome de batismo é Marta Madé Batalha. Então, a padronização dessas informações, o que vocês têm que se atentar? Então, lá, ensino médio. Então, poderão ser indicados de 1 até 10 títulos. Então, para cada indicação, deverá ser preenchido obrigatoriamente o ISBN, seguido do autor e do título. Então, lá na sede, você vai selecionar quantos livros serão indicados para o ensino médio, 5, e aí vai sendo preenchido o ISBN, o autor e o título. Então, a Biblioteca Nacional, responsável por essa política governamental de captação, guarda, preservação e difusão da produção intelectual do país, tem como atributos ser beneficiária do Instituto do Depósito Legal, elaborar e divulgar a bibliografia brasileira corrente, através dos catálogos online. Então, através dessa Biblioteca Nacional, ela vai nos nortear para fazer tudo aquilo que a gente fala que o aluno não pode fazer, o copiar e colar, que é o que para vocês colocarem essa inserção aí na sede. Então, observem aí a página da Biblioteca Nacional. Lá, vocês vão observar catálogos. Aí, vocês vão acessar todos os campos para fazer pesquisa do acervo. Esse material vai ser enviado para vocês
tem todo o tutorial, fiquem tranquilos, qualquer dúvida, estaremos aqui à disposição para auxiliá-los. Então, lá na Biblioteca Nacional, vocês vão em todos os campos. Quando você clicar em todos os campos, aí vai aparecer o título, a autoria e o ISBN. Então, você terá todas essas informações que são necessárias para a inserção na sede. Só um minuto que eu passei. Então, vamos lá. Título, autoria e ISBN. Aí nós vamos. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Então, ele vai aparecer o quê? Vários exemplares. O que eu vou precisar? Eu vou precisar lá, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Eu já achei a obra que eu preciso, o livro em língua portuguesa, né? O livro escrito em português. Aí eu venho, Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Percebam que abaixo está escrito Marta Batalha Mamed. Aquela escrita eu não vou copiar. Eu vou copiar esse de cima, juntamente, né, posteriormente, com Marta Batalha. E abaixo, percebam que tem o ISBN, destacado ali em amarelinho. É isso que precisa ser inserido na sede. Então, essa Biblioteca Nacional ela vai te dar esse acervo, você vai copiar o título, vai copiar o autor e o ISBN e lançar. Pede. Então, copiar, colar as informações exatamente como se encontram na aba de registro completo. Então, é um registro completo. Vamos lá, ó. Registro completo. Tudo bem até aí? Venho aqui para o título. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão é o título que eu preciso para inserção. Depois eu venho aqui no autor, Marta Batalha, e vou no ISBN. Tudo bem? Novamente, vamos lá. Ó, registro completo. Então eu quero ter o nome de um material, de um acervo, porque eu preciso fazer a inserção. O que eu preciso colocar? O título na íntegra, o autor, vou copiar e colar, ISBN, ok? Tudo bem até aí? Ok. Então, olha lá, indicação para o acervo do professor. Então, poderão ser indicadas de 1 até 10 títulos. Selecione quantos livros serão indicados, no caso, 5 literários e 5 técnicos. Vamos lá. Então, vai aparecer assim para vocês, o ISBN, o autor, Marta Batalha, e o título, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, o título certinho, na íntegra. E vai aparecer, parabéns, sua indicação já está padronizada. Se todos seguirem esses passos, as indicações serão corretamente processadas e ranqueadas. Agora, casos excepcionais. Então, digamos que você vai escolher uma obra, né? O estudante, o professor escolheu uma obra e que não possui um registro na Biblioteca Nacional. Aí, buscar essas informações que faltam, de registros que não tenham na Câmara Brasileira do Livro, em outras bibliotecas públicas, repositórios, editoras ou sites de livraria. Seguir a formatação mais próxima possível da Biblioteca Nacional. Então, vamos lá. O título, de forma corriqueira, exatamente como se escreve. Então, você tem lá um título, mas ela não tem um registro. Então, eu vou colocar o título dela, de forma corriqueira, sem suprimir qualquer parte. Se essa obra possuir um subtítulo, então eu vou colocar esse subtítulo, só que tem uma observação. Então, quando houver subtítulo, deixar um espaço antes e um espaço depois do sinal
da forma como está aí no exemplo, dos 2 pontos. Então, vou dar um exemplo aqui, metodologias ativas para uma educação inovadora. Espaço, 2 pontos, espaço, uma abordagem teórica prática. Tudo bem? Caso você coloque metodologias ativas para uma educação inovadora e não deu espaço, 2 pontos, aí você deu espaço, uma abordagem teórica e prática, não vai. Aí fica errado. Então tem que seguir como se pede. Autor, nome por extenso, em ordem corriqueira, o nome mais o sobrenome. Atenção, colocar só o nome do autor ou organizador, sem nenhum outro sinal final ou indicação de outra natureza. Não adicionar org, né, organizador que escreveu ou prefácio, entre outros. É somente nome e sobrenome, sem nenhum sinal ao final. Vários autores. Quando temos aí uma obra, você seleciona uma obra e existem vários autores. Então, nós vamos colocar na ordem que aparecer na capa ou no registro, no máximo 3. Digamos que apareçam mais de 3 autores. Eu vou colocar na ordem da capa e vou colocar os 3 primeiros, separados por vírgula. Então, temos aí um modelo, José Carlos Livro, vírgula, espaço, João Ferreira de Oliveira, vírgula, espaço, Misa Seabra Toche. Tudo bem? Então, organizadores, entra no lugar do autor. Mesma regra, colocar na ordem que aparecer na capa ou no registro, no máximo 3. Separados por vírgula, atentando-se ao que se pede. O nome, vírgula, em seguida e o espaço para então colocar o próximo nome. Casos que não tenham ISBN. O que nós vamos fazer? Você quer aquela obra, o estudante precisa daquela obra, só que vocês não localizaram o ISBN daquela obra. Então, vai digitar uma sequência de números iguais. Por exemplo, até preencher a quantidade certa de 10 dígitos ou dos 13 dígitos, conforme foi citado do ISBN. Então, sequências de dígitos iguais para aquelas obras que não têm o ISBN. Tudo bem até aí? Tá? Então, aí teremos os anexos que serão enviados para o trio gestor sobre os anos iniciais, o tutorial dos anos finais do ensino médio, o tutorial de preenchimentos dos dados, né, a inserção desses dados na sede, o material de apoio do novo ensino médio, para que vocês possam, os educadores do ensino médio, escolher os 2 acervos, e essa resolução. Nós agradecemos e fica aberto agora para que vocês possam tirar dúvidas. Eu tentei ser o mais breve possível, sei que a demanda é grande, essa semana tem muita coisa para vocês fazerem. E agora vocês podem abrir o microfone e o que eu souber, eu tiro as dúvidas aqui. O que não souber, nós vamos buscar e encaminho por e-mail, por telefone, a gente corre atrás dessas informações. Alguém gostaria de tirar dúvida? Eu não estou observando o chat, eu vou parar um pouquinho a apresentação. Tudo bem? Renata, Oi. eu peço a palavra então para a gente falar do Cuco. Não entendi. Pode falar novamente. Eu peço a palavra para poder falar do Cuco, então? Sim, sim. Pode falar, Veridiana. Bom dia a todos. Eu sou PCNP Veridiana.
E eu só vim aqui porque eu queria falar com vocês sobre as inscrições do Cuco, que acabam segunda-feira não, quarta-feira, dia 18. A nossa participação esse ano, temos poucos alunos participando no Cuco esse ano. Até agora só temos 60 inscrições. Vou colocar o link no chat, que eu não consigo compartilhar a tela com vocês. Esse é o site onde consegue fazer as inscrições. Tanto os alunos quanto os professores podem fazer as inscrições para o Cuco. E é muito interessante falar do Cuco, porque o Cuco é um incentivo para que os alunos entrem na universidade pública. E a Cuco é a competição de conhecimentos da USP. Quanto mais alunos estiverem inscritos e mais participarem, temos premiações para as escolas, para os professores colaboradores e também para os alunos. Os prêmios esse ano para a escola chegam a R$100 mil. E os prêmios para os professores e colaboradores chegam a R$150 mil. O projeto Cuco é um projeto muito interessante porque é uma forma de acesso à universidade pública e principalmente à USP. Lá no site do Cuco mesmo a gente vê que a USP disponibiliza 50% das vagas em todos os cursos para os alunos da universidade pública. As Olimpíadas Científicas, como a OBMEP, agradeço a todos a participação, que a nossa diretoria, antes de mandar todos os resultados, nós tínhamos 1.550 alunos classificados para a segunda fase, e alunos medalhistas na OBMEP, eles têm direito à vaga, pode ser qualquer fase da vida, a Unicamp, a Unesp, a USP, as universidades federais, estão disponibilizando vaga para os alunos medalhistas nas Olimpíadas Científicas. E junto com as Olimpíadas Científicas, os alunos também têm direito à Bolsa TIM. A Bolsa TIM é mais restrita, ela é válida para os alunos de baixa renda, mas uma vez medalhista em alguma Olimpíada Científica, o aluno pode pleitear a Bolsa TIM, e essa Bolsa TIM ele tem direito a 48 meses durante a graduação de R$ 1.200 para poder se sustentar na universidade. A universidade tem que ser pública e o dinheiro é para que ele consiga continuar a graduação dele. Sobre o Cuco, a competição de conhecimento, eu acho muito interessante que os alunos participem, porque todo o ensino médio pode participar da prova Cuco, da competição de conhecimento. E essa competição de conhecimento já é uma forma dele, não sei se eu posso, vou falar assim, dele já ir treinando para o vestibular, porque não tem nada mais mecânico do que as nossas provas para o vestibular e elas têm que serem treinadas assim. Tem um colega, vice-diretor, que conseguiu inscrever todos os alunos do ensino médio no Cuco esse ano. Perguntei para ele o que ele fez. Ele falou que a nota da prova será a nota também de uma das avaliações do bimestre, e os alunos então todos se inscreveram. E também o terceiro ano ficou interessado pela possibilidade de ter pontos no vestibular e talvez de até pleitear uma vaga. Porque os 5 melhores do estado conseguem uma vaga na USP. Tem até um decreto de 2019 que fala isso, que saiu no Diário Oficial. O que mais eu gostaria de falar com vocês? Então eu gostaria de falar, estou falando com vocês sobre isso, porque as inscrições encerram-se dia 18, quarta-feira agora, e eu creio que ainda dá tempo da gente inscrever os alunos. Ano passado teve escolas que tiveram 48 inscritos e até agora só tem 3. Tem uma outra da nossa diretoria, estou falando que eu só tenho os dados dessa. Da nossa diretoria tem uma outra escola que teve 64 alunos e até agora não tem nenhum. E eu vejo a Cuco como uma oportunidade para os alunos, assim como as Olimpíadas. Agradeço o tempo de vocês, era isso que eu queria falar, tá bom? O link está aqui no chat, vem para a USP, lá tem todas as informações sobre a competição de conhecimento,
As provas começam dia 23, acaba dia... Eles têm 5 dias para fazer as provas. Dia 31 de agosto já sai o resultado. E aí, os melhores alunos de cada escola, eles têm direito a uma premiação. Tá? E os primeiros e os segundos anos que participam, também os melhores têm direito a uma visita à USP monitorada, e todos eles recebem uma condecoração de participação. Obrigada, gente. Bom dia, bom final de semana. E era isso que eu queria falar com vocês. Obrigada, Veridiana. Muito obrigada. Eu não sei se eu consegui passar todas as informações de forma clara. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Os materiais já serão enviados para vocês via e-mail. Fiquem à vontade, por favor. Tudo bem? Maria Eugênia, gostaria de falar algo? Posso encerrar a reunião? Então, com licença, Renata. Sim. Tem uma pergunta. A Vivian pergunta se a lista dos acervos também serão compartilhados no e-mail institucional. A lista dos? Então, nós passaremos todo o tutorial para vocês. Agora, os acervos, vocês também podem fazer essa pesquisa na Biblioteca Nacional. Podem ficar à vontade, podem abrir o microfone e vamos interagir. Quem tiver dúvida, fiquem à vontade. Então, qualquer obra que for indicada, caso você não tenha o nome completo do autor, do título, então é necessário entrar na Biblioteca Nacional para fazer essa averiguação e copiar os dados de lá para inserção na sede. Vai vir alguma lista para frente ou não? Não, vocês podem dar essa sugestão para os estudantes, o professor que tem conhecimento também sobre alguma obra que ele queira agregar na sua temática da sua aula, do semestre, o aluno vai fazer a sua escolha, como é livre, né, eles que vão decidir o que eles gostariam de ler, a temática, então é importante que você verifique aquele título, né, o nome do autor, do livro, e você faça essa pesquisa na Biblioteca Nacional, porque lá ela já vai te trazer pronta. Os dados estão todos ali, aí você só vai fazer aquela cópia do título, do autor e do ISBN. Tudo bem? Simone, não sei se eu... Quer falar, Simone? É a Maria Eugênia que está falando. Não? É o seguinte, eu acho que a dúvida deles é assim, se vai ter uma lista com acervos prévios já para eles escolherem daquela lista. Não tem uma lista prévia. Não. Vocês, junto com os estudantes e os professores, que vão definir quais os livros que vão compor o acervo de vocês. Definindo esses livros, aí vocês vão lá fazer a pesquisa na biblioteca para pegar os dados e inserir na sede. Não tem uma lista prévia de títulos. Não. Por isso que é importante essa conversa, esse debate sobre o que eles gostam, o que eles gostariam de ler, o que relaciona ao projeto de vida, ao interesse. Tudo bem? Acho que a Simone gostaria de falar, não? Não, Simone? Não, eu abri por engano. Não, obrigada. Não. Tá bom. Gidalva, tudo bem, Gidalva? Eu só quero, assim, não sei nem se você tem essa resposta, né? Essa escolha, igual fizemos no ano passado, né? Que tivemos que ir lá na SEV procurar, mandar para os nossos alunos. No ano passado a gente estava online, né? Fizemos uma pesquisa com os alunos, depois com os professores. Né? A minha pergunta porque assim, teve livros que os alunos gostaram muito, mas só veio veio só 2.
Será que não tem como a gente negociar, conversar para a gente pelo menos 15 livros? Né? Porque, assim, às vezes o professor quer fazer um trabalho com esse livro, mas só tem um dentro desses acervos que veio, né? Só veio um. Você não tem essa resposta, você não sabe. Pelo menos 15, sabe? Dessas escolhas que a escola vai fazer. Essas... Pelo menos 15 desse livro, porque fazer o Pequeno Príncipe, por exemplo, veio só 2. Então, nós só temos 2 dentro da sala de leitura. Chegou esse ano, na realidade, né? Então, assim, não tem condições, ou uma negociação, um e-mail para ser enviado, para ser falado assim, ó, pelo menos um pouquinho mais, para a gente poder fazer um trabalho legal de leitura dentro da escola. Obrigado, viu? Passa a falar. Imagina, Gidalva, nós que agradecemos. Então, essa quantidade, né? Os 5 do estudante, os 5 do professor em relação ao literário e 5 do técnico, é essa quantidade, e ainda temos que observar o ranqueamento, né, Gidalva? Os acervos mais solicitados. Mas às vezes eles são 5 títulos, mas eles podem mandar coleções, assim, quantidade, sim, né? Não sim, tem uma quantidade, por exemplo, às vezes recebem 15, outros 20, depende do título, né, que foi escolhido. Eu acredito que seja assim, né? É isso mesmo, Simone. E essa informação eles não nos passaram em relação à quantidade para cada unidade escolar. O que nos foi passado é referente a essa escolha do acervo, a quantidade referente à escolha do título do acervo. Então, é aquilo que você já tinha falado. Se igual ela deu o exemplo de 2 livros, ela pode pedir mais para complementar, né? Perfeito, perfeito. E lembrando que mesmo as escolas que estão no modelo remoto, as escolas que já voltaram para o presencial, o cronograma é o mesmo, porém a abordagem dessa temática será de forma diferente, né? Então, o professor que está ali no presencial, ele vai ter aquele contato maior, ele vai conversar, vai fazer aquela roda de conversa, aquele debate. E esse debate, essa conversa com os alunos que estão no remoto, será, né, de forma virtual, e infelizmente não conseguimos atender todos, porque nem todos têm o acesso. Então, nós nos encontramos aí com essa problemática do modelo remoto em relação a essa informação, que essa informação chegue até esse aluno. Aí cada gestor, né, o trigestor, cada unidade escolar vai observar qual é a melhor forma para repassar essas informações e que essas informações chegue até esse aluno, até esse estudante. Mais alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Não? Caso não tenham mais dúvidas, não sei se no chat tem alguma pergunta, também não, aí vocês estão dispensados. Então, estão todos dispensados. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, um bom trabalho. Cuidem-se. Obrigada. Obrigada. Tchau, tenham um bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.